Hunger will consume you as you consume it. Oi, tudo bem? Meu nome é Bárbara, bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje eu vou gravar aqui em um lugar diferente, porque hoje tá um pouquinho friozinho. Aí eu pensei, tá gostosinho o tempo, acho que eu vou gravar na cama, com a cobertinha aqui enrolada, a batata aqui do meu ladinho. Então, vamos gravar num lugar diferente hoje. Bom, eu acabei de concluir a leitura do livro Hunger, esse daqui, da Choi Ji-yoon. O livro tem o título original dele, né, em coreano, Gui Jung-yong, que pelo que eu vi a tradução seria tipo a prova de Gu, prova no sentido de validação. Seria mais ou menos essa ideia. A capa dele colorida é muito bonita. É um pote de tipo Cup Noodles, com ele flutuando no meio do macarrão. O livro ele tem uma construção um pouco diferente do que eu tô acostumada a ler, né? Primeira coisa, a diferenciação de capítulos. Tem capítulos que são muito curtos, tem capítulos que são tipo um parágrafo só. A diferenciação, né, para você saber que é narrado pelos dois pontos de vista, é narrado pelo ponto de vista do Gu e pelo ponto de vista da Dan. Vou colocar aqui do ladinho um print, né, do comecinho do capítulo, só para vocês entenderem como que é. E, inclusive, quando eu tava terminando de ler o livro, eu tava pensando qual editora que faria sentido trazer esse livro pro Brasil, e eu não consegui pensar em nenhuma, porque eu acho a Suma, por exemplo, que traz os livros do Stephen King, não sei se tá na pegada da Suma. Se bem que a Suma publica bastante coisa, a Intrínseca também publica bastante coisa, mas mesmo assim eu não vejo nenhuma delas. Alt não seria uma, Galera eu acho que não seria o estilo da Galera, não consigo pensar. Então ele é um livro de horror e no Goodreads ele tá classificado também como ficção e romance. E ele é um livro que ele tem uma construção diferente, como eu disse. Antes, normalmente nos livros, começa com o autor, eu queria dedicar esse livro aqui para minha mãe, vou dedicar esse livro aqui pro meu marido. Muitas autoras fazem isso. O Brandon Sanderson, igual no Airbreaker, ele dedica o livro para a esposa dele. Então as pessoas dedicam para pessoas o livro. Aqui não tem dedicatória. O livro ele começa, eu tô com uma versão diferente aqui no tablet, mas o livro começa com um trechozinho falando o que eu deveria fazer depois que eu contasse essa história. Para onde eu iria? Eu iria para a polícia e confessar? Eu iria para um padre e confessar? Eu comi uma pessoa. Isso é um pecado? Basicamente, esse livro, ele tem canibalismo. Começa por aí, né? Por isso que faz sentido na capa, né? Ela com ele flutuando dentro do macarrãozinho, por isso que é legal a capa. Esse livro, ele é em coreano e ele foi traduzido esse ano para o inglês. Eu fiquei sabendo dele pela The Book Liu. Ela falou desse livro num make vlog dela contando as últimas leituras dela. E eu achei ele interessante. Falei, quer saber? Eu vou tentar ler, porque eu não tava lendo muita coisa. E ele é um livro curto, ele tem 100 páginas mais ou menos, é 114, se eu não me engano. E o livro, ele já começa com a história, não tem tipo um epílogo, não tem uma apresentação, não tem nada disso, ele já chega na história. O que que acontece? Adam e o Gu, eles se conhecem desde novos. Ele, a princípio, praticava bullying com ela. Depois disso, eles viraram amigos. E a Dan meio que se apaixonou por ele se apaixonou pela Dan. Só que eu senti, assim, ao longo do livro, um sentimento parecido com o que eu senti com pessoas normais. Porque era aquele... É um romance meio que perturbado, sabe? Pessoas normais têm muito disso, normal people, né? Tem muito disso. De, não, eu amo você, mas a gente tem que ficar longe, mas a gente tem que chegar perto, a gente tem que viver junto. E eu falei, vou terminar porque são 100 páginas. Mas me deu uma sensação, assim, bem de pessoas normais. Só por isso que eu não abandonei ele. Então o livro narra esses dois pontos de vista, né, do Gu e da Dan, e vai contando ali um pouco da trajetória de vida dos dois. Os pais do Gu, eles se afundaram em dívidas pesadas. E a partir do momento que eles não conseguiam mais fazer empréstimo, por exemplo, com o banco, eles foram atrás de agiotas. Eles chamam de sharks no livro. Essas dívidas passaram pro Gu. Então o Gu, ele trabalhou a vida inteira para pagar a dívida que não era dele. A Dan, ela perdeu os pais. Eu não lembro como agora. Acho que fala no começo do livro. Talvez tenha sido um acidente, alguma coisa assim. Acho que foi um acidente e só ela sobreviveu, alguma coisa assim. E a Dam foi morar com o avô dela. O avô dela teve uma doença, morreu.
E daí a tia dela, que era tipo uma monja budista, teve que sair do monastério, acho que é esse o lugar dos monges, e nem sabia que tinha sobrinha, e teve que cuidar dela. Inclusive, ela nem tem nome no livro. No livro chama ela de tia, é a auntie. Então a história ela vai narrando assim, daí tem uma criança que eles têm contato e a criança morre atropelada por um caminhão na frente deles. É uma história bem trágica. Aí eles ficam fugindo de lugar para lugar para que os agiotas não achem ele, né? Porque, querendo ou não, ele ficou com as dívidas dos pais. Ele é um livro interessante. Ele é uma história bem trágica, o livro inteiro é uma história trágica em todo momento. Ela tem, sim, pontos bem interessantes. Ela mostra como... isso do canibalismo, né? É porque ela queria que o Gu vivesse sempre com ela. Então, no caso, o Gu morre. Isso já fala no começo do livro. Vocês podem ver. Aquele trechinho que eu li é bem o começo do livro. Antes de começar o livro, na verdade. Ela encontra, né, no caso, o corpo dele na rua, leva pra dentro de casa e se alimenta do corpo do Gu. É basicamente isso. Aí tem umas passagens meio nojentas, porque, tipo, ela limpa ele, dá banho nele, passa álcool no corpo dele, e daí corta as unhas dele e come as unhas, porque tem pouco do Gu, então não dá pra desperdiçar. Ela penteia o cabelo dele, e daí come o cabelo do Gu, porque tem pouco do Gu, não dá pra desperdiçar. Tem um gato muito curioso, observando o ring light. Então, ao mesmo tempo que há um relacionamento, assim, de super dependência, de, não... a gente vai ficar junto e tal. É uma relação de amor entre os dois personagens, que são ali muito novos. Acho que a história conclui quando eles têm 20 e poucos anos. E a gente vai ter vai ser uns flashbacks da vida, né? Porque a gente começa o livro com ela levando o corpo do Gu pra dentro de casa e dando banho, e comendo as unhas do Gu, comendo o cabelo do Gu. Daí vai contando como eles se conheceram. Aí ela pensa nos momentos ali, ela fica tipo, será que ele tá me ouvindo? A gente tem os POV dele, e os POV dele é ele ali ainda, ele conseguindo ouvir o que ela tá dizendo. É bem estranha a construção da história, mas é interessante, é uma narrativa de um jeito estranho e interessante. O que me incomodou foi essa sensação, enquanto eu tava lendo mesmo, uma sensação de que eu estava vendo pessoas normais, que foi um livro que me desgastou lendo. Eu até fiz bastante anotações, eu estava lendo aqui no tablet, porque daí eu consigo traduzir, né, se eu precisar. Já no começo aqui do livro, né, eles estão conversando, os dois estão vivos ainda, eles conversando, e daí ele fala, o que você vai fazer quando eu morrer? Eu vou deixar dinheiro para você me cremar ou me enterrar, porque até morrer é caro, isso a gente também sabe, né? Ela fala isso, daí ele fala assim, não, eu não vou conseguir fazer isso. Então, por favor, morra antes. Não é ela que fala. Então ela fala que ela vai deixar dinheiro suficiente para cremar ela ou enterrar ela. Aí ela fala que não vai conseguir, tipo, fazer isso por ele. Então, por favor, não morra antes do que eu. E daí ele fala, eu sinto mesmo, mas vai acontecer um dia. Aí ele fala assim, eu devo, tipo, sumir e morrer sozinho? Ela fala, não faça isso, não sei o que lá. Ela dá uma deitada assim, e ele fala, se você morrer antes do que eu vou comer você. Comer de literalmente comer. Eat. E acontece basicamente o contrário. Aí no outro capítulo ela já fala, eu vou comer o Gu, eu vou carregar os seus restos comigo até o fim dos tempos. Eu vou viver para lembrar de você. Então é uma relação de amor que tem do livro. Por isso que ela acaba comendo ele. Por isso que ela acaba cometendo, né, o canibalismo. Porque ela ama tanto ele que ela não quer viver sem ele. E o jeito dela viver com ele é tendo ele dentro do próprio corpo. É uma história muito estranha, mas eu achei interessante. Foi totalmente diferente dos livros que eu já li, totalmente mesmo, não chega nem perto do que eu já li nos últimos tempos. Inclusive porque ultimamente eu tava lendo bastante livros de romance moderninho, contemporâneo,
e não tinha nada de coisa estranha assim. Até tem uma anotação aqui, ela fala: os momentos que eu passei segurando ele, deitado nas suas costas, eram o bastante. Eu não precisava de mais nada. Até anotei aqui. Se tirar o canibalismo, é um romance fofo. Sim, tem momentos que é um romance fofo. Eu acho que o meu problema foi mesmo com a sensação do sentimento de pessoas normais. Enquanto eu tava lendo, me puxou esse sentimento. Pessoas Normais é publicado por qual editora, inclusive? Deixa eu pesquisar aqui rapidinho. Pela Companhia. Pessoas Normais é publicado pela Companhia das Letras. Tá aí uma oportunidade pra Companhia das Letras publicar Hunger. Faz sentido com Companhia das Letras, se for parar pra pensar. Faz um pouco de sentido. Vou acho que mandar um e-mail pra eles. Mas é isso. Não tem muito mais o que falar sobre o livro, porque ele é um livro curto, então se eu falar muito mais, eu vou estar dando spoiler da história inteira. É um livro diferente. Bem diferente. Eu acho que não vou ler algo tão parecido quanto isso tão cedo, mas é isso, é um livro interessante para se ler, é um livro diferente de tudo que eu já li. Se vocês forem ler, se vocês leram por algum motivo, me deixa aqui nos comentários que vai ser interessante conversar com alguém sobre essa história maluca. E por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado, espero que a gente se veja aí nos próximos dias, não é mesmo? Eu tô testando, eu acho que eu vou testar até o final do ano, publicar os vídeos na terça-feira para testar como que funciona a visualização do pessoal no canal, porque eu tava vendo que é mais ou menos na terça-feira que tinha uma alta de visualizações, então é por isso que eu vou estar postando na terça-feira. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana, beijo para vocês e até mais. É o Guininho. Ai, meu Deus, deixa eu mostrar você na câmera. Olha, na câmera, né? Diz que eu sou muito lindo. Fala. Fala, eu sou lindo e fanho. Não? Gato lindo.